Graças e paz, sou eu, Rodrigo Barbosa. Queria te convidar a ler comigo Lucas, capítulo de número 13, do versículo de número 1 até o versículo de número 9. Gostaria de convidar você agora a separar os próximos minutos para meditar na palavra do Senhor e assim crescer em graça e conhecimento. Vamos lá? Lucas, capítulo de número 13, do versículo de número 1 ao versículo de número 9, diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo, Jesus disse-lhes: Cuidai vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não. Vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixai-a este ano até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Algumas pessoas ali estavam questionando Jesus acerca de alguns galileus que haviam sido sacrificados por Pilatos. E mais que ter sido sacrificados, o sangue deles foi misturado com os sacrifícios que Pilatos fazia aos seus deuses. Uma coisa terrível para um judeu, para um fariseu, para um israelita ali sofrer essa afronta, nessa execução. E esses homens estão indagando Jesus porque, de repente, eles estão imaginando que aquele tipo de morte que aqueles galileus sofreram foram porque eles eram mais pecadores do que as outras pessoas. Um exemplo: ladrões que morreram em troca de tiro com a polícia, ou homens que foram assassinados por terem se envolvido com alguma coisa. Às vezes a gente acha que essas pessoas tiveram uma morte justa. Colocamos isso na balança e falamos: olha, estes mereceram porque eram transgressores. Estes mereceram porque fizeram isso estavam roubando, um exemplo. Às vezes nós queremos colocar na balança e justificar a morte de alguém como se a pessoa merecesse morrer porque havia feito alguma coisa. Ou vemos algum tipo de morte, por exemplo, uma criança que morre com uma bala perdida, e nós colocamos em nosso coração o senso de injustiça. É claro que aquela criança não merecia morrer daquele jeito. Só que Jesus está dizendo aqui que a morte é para todos. Independente se morreu por uma bala, ou se morreu de um câncer, ou se morreu em um acidente, como ele fala aqui sobre a torre de Siloé que caiu sobre 18 trabalhadores. Sabe, a morte vem para todos. E o crente, o cristão, não está isento da morte. Nós estamos neste mundo e, assim como a chuva cai para bons e maus, nós estamos sujeitos a muitas coisas desse sistema, desse mundo, inclusive a morte. A grande diferença do cristão é que ele se arrepende dos teus atos e começa a viver uma vida que honra a Deus. Mas isso não isenta da morte. Pedro, Paulo, Lucas, João, homens e muitos outros santos que passaram pela terra enfrentaram a morte. Estevão, quando estava sendo apedrejado, uma morte injusta, olhou para o céu e disse: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. A morte, aqui na terra, a gente tem ela como um senso de vingança. Queremos a pena de morte,
queremos a execução do A, a execução do B. Só que a morte vai vir para todos. Aquele que condena alguém à morte esquece que um dia ele morrerá. Poderá morrer por uma picada de inseto, pode morrer num acidente de carro, pode morrer numa bala perdida ou até num desastre natural, mas quanto estivermos nesse mundo, se Jesus não voltar antes, por isso a igreja clama Maranata, estamos sujeitos à morte. A morte, a gente não pode usar a morte como um senso de justiça para nós, porque todos estamos sujeitos a ela. E Jesus diz que nós devemos nos preocupar em nos arrepender e a dar frutos de justiça. Ele conta uma parábola muito interessante de um dono, um homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha. Esse homem, é claro, que é o próprio Deus, o próprio Pai que ele quer simbolizar. A sua vinha é o mundo. E a figueira, é claro, sempre foi representada pelo povo judeu. E ele está dizendo aqui para estes judeus que o Senhor espera que esse povo dê fruto. O Senhor espera, ele fala que há 3 anos, há 3 tempos, o Senhor vem vindo ali e quer algum fruto dessa videira. Só que essa videira não está dando fruto, está ocupando a terra inutilmente, tirando os nutrientes da vinha. Olha que coisa interessante. Então o Senhor fala assim, eu vou arrancar essa videira. Só que tem o vinhateiro que intervém entre o dono da vinha e a figueira e diz, olha, deixa que eu vou cuidar dela, deixa esse ano, deixa mais um tempo que eu vou escavá-la e eu vou colocar esterco nela e se ela der fruto, ela fica, e se não der depois, o Senhor manda cortar. Esse povo está diante de Jesus e muitos não estão crendo. Eles não conseguem se enxergar como essa videira infrutífera. Eles querem olhar e justificar que o outro mereceu morrer de um jeito, que o outro merece morrer de outro, e esquecem que eles também estão condenados à morte e que precisam pegar os ensinamentos de Jesus, trazer para suas vidas e render frutos. Sim, render frutos. Pare e pense na sua vida, meu irmão. Sim, você não gosta de pensar nisso, eu também não gosto de pensar nisso, mas todos passaremos pela morte se Jesus não voltar. E que tipo de frutos temos deixado aqui? É claro, como eu disse, a figueira representa o povo judeu, representa aqui esse povo ao qual o Senhor veio primeiramente. E o Senhor ali está dizendo que escava, que esterca. Jesus, ele tem toda a preocupação em querer salvar todos. Jesus dá e nos capacita, e nos prepara, e nos nutre para que nós possamos ser frutíferos. Eu gostaria de perguntar para você, que tipos de fruto você tem dado? Que tipo de frutos? Você tem dado fruto? A pergunta é essa, você tem dado fruto? Você tem permitido que tudo aquilo que Jesus tem feito em sua vida suba pelas suas raízes, nutra e se reflita em frutos? Pare e pense. Porque o que Cristo tem feito por mim e por você nos impulsiona à vida eterna. Porque, como eu disse, todos nós passaremos pela morte, a Bíblia é clara sobre isso. Se Cristo não voltar, os cristãos que morreram em Cristo, os santos que morreram em Cristo, ressuscitarão e têm a vida eterna. Essa é a nossa promessa, a promessa da vida eterna, a promessa de estar com o nosso Senhor. E se Ele voltar, nem veremos a morte. Maranata, venha logo, Senhor. Mas, em contrapartida, esse vinhateiro que tem adubado, que tem nutrido as nossas raízes, será que nós somos figueiras infrutíferas ou somos frutíferos? O que você tem permitido nascer? Você tem permitido nascer frutos da sua vida? Saiba que você tem um que intervém por você. Arrependa-se, 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 porque diante da morte, a única salvação é o arrependimento em Cristo Jesus e permitir que Ele cuide de nós para que nós possamos ser frutíferos nele. Pense em tudo isso. Que a graça, a paz, o amor esteja sobre você. Compartilhe esse evangelho. Vá e dê frutos de justiça. Fique com Deus e até a próxima.